duas listras pretas com uma listra branca ao meio. É assim que a microscopia eletrônica descreve a membrana plasmática atualmente. Só que lá em 1972, dois cientistas, Singer e Nicholson, descobriram que a membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada fosfolipídica. Para além disso, ela é dinâmica, ela se movimenta no plano sem se desgrudar. Mas para além disso também, ela tem incrustadas nela proteínas globosas que se movimentam, como se fosse um verdadeiro mosaico. É tudo muito fluido, um mosaico fluido. Por conta disso, o modelo de Singer e Nicholson ficou denominado modelo do mosaico fluido. Meu nome é Ryan Lucas, eu vou te ajudar até a tua aprovação e a aula de hoje é sobre membrana plasmática. Vem comigo? Pessoal, olha para mim e fixa em tua mente 3 informações básicas sobre as funções da membrana plasmática. Informação número 1. A membrana plasmática tem a função de proteção. Ela vai proteger a célula contra patógenos, substâncias estranhas. Não vai entrar qualquer coisa na célula. A segunda informação é que ela delimita o espaço da célula. O citoplasma não pode extrapolar os limites da membrana plasmática. Então ela funciona como uma parede. Funciona como um espaço de delimitação. E a terceira informação é que ela vai servir como porta de entrada ou não de substâncias. Não vai entrar ou sair qualquer coisa desse ambiente celular. Essa membrana plasmática ela é semipermeável, porque ela não vai deixar qualquer coisa entrar nem qualquer coisa sair. Ela vai selecionar, por isso que ela tem a permeabilidade seletiva. Ela não é totalmente permeável. Aprendeu? Agora vamos para a organização molecular da membrana. Gente, encontra aqui ao lado um bonequinho, na imagem, né? Um bonequinho com a cabeça e 2 caudas. Encontrou? Pois bem, o nome desse bonequinho é fosfolipídio. E é basicamente ele que vai compor toda a membrana plasmática. Só que você pode enxergar na imagem também que uma caudinha de um fosfolipídio está em contato com a outra caudinha, enquanto a cabeça de um está numa extremidade da célula e a cabeça de outro numa outra extremidade da membrana. Por que isso acontece? Porque a cauda, gente, não gosta de água. Por conta disso, ela é hidrofóbica, enquanto as cabeças, elas gostam da água. Por conta disso, elas são hidrofílicas. Cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. As caudas se juntam, fechando a membrana, formando essa bicamada fosfolipídica que vai aí ser fluida devido às proteínas. Entendeu? Nesta outra imagem, ainda sobre a organização molecular, você vê que a membrana não é apenas fosfolipídio, mas outras substâncias, outras estruturas, como proteínas, glicídios, glicoproteínas. Pessoal, olha essa imagem agora. Aí, por meio desses fosfolipídios, você está vendo proteínas incrustadas, proteínas na superfície, você está vendo projeções saindo um pouco da membrana, você está vendo um colorido muito legal aí, parece uma salada. Essa salada é basicamente a constituição da membrana plasmática, para além dos fosfolipídios. Mas eu posso dizer aqui que os elementos que predominam na formação da membrana plasmática são lipídios e proteínas. Tá? Existem outros? Existem, mas predominantemente lipídios e proteínas. Por conta disso, você vai ver que há proteínas incrustadas aí, tendo várias funções da membrana plasmática, beleza? Resumindo até aqui, a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica. Cauda com cauda, lembra? Cauda hidrofóbica, cabeça hidrofílica. Além disso, há proteínas incrustadas, não só proteínas, como outras estruturas, glicoproteínas, por exemplo, mas predominantemente o que forma a membrana plasmática são proteínas e lipídios, mais especificamente os fosfolipídios. E para além disso, pessoal, as proteínas elas vão se movimentar aí por meio dessa membrana plasmática. Como elas se movimentam, elas a atravessam, elas vão ficar ali fazendo o mosaico fluindo, a gente chama esse modelo de modelo do mosaico fluido, que foi descrito por Singer e Nicholson. Lembra? Deu para entender? Beleza. Bicamada fosfolipídica, proteínas se movimentando e incrustadas.
beleza? Aqui ao lado eu coloco uma tabelinha com 4 principais funções das proteínas. Só que existem múltiplas funções. Existem as permeases, existem as aquaporinas, cada proteína vai ter uma função. Só que olha só esse quadro aqui. A gente vai ter as proteínas carregadoras, que elas vão carregar moléculas, substâncias para dentro ou para fora da célula. A gente tem os canais de proteína que também vão facilitar a entrada de substâncias, como glicose, por exemplo. A gente também tem as proteínas receptoras, que elas vão se ligar a estímulos como hormônios e reconhecer, esses estímulos e avisar a célula que algo está acontecendo. E a gente também tem a proteína de reconhecimento, que é aquela que vai facilitar o contato de uma célula com a outra e aí vai reconhecer ou não aquela estrutura, para reconhecer se é um patógeno, se é uma célula do próprio corpo, enfim. Para a gente finalizar a aula de hoje, 2 questõezinhas bem básicas. A primeira questão é a seguinte: os canais que atravessam a membrana plasmática, permitindo que alguns íons e moléculas a atravessem livremente, são formados por... Pessoal, a gente acabou de ver na tabelinha que existem canais. Esses canais, eles são formados por quê? São canais de proteínas. A membrana plasmática é composta por fosfolipídios e proteínas majoritariamente. E essas proteínas vão ter a função de facilitar a passagem, de reconhecer hormônios ou estímulos químicos, de reconhecer outras células, de transportar alguma coisa como água, a exemplo da aquaporina, enfim. Nesse caso aqui, você tem que observar o comando. Como é a composição desses canais que vão facilitar a passagem de substâncias, de moléculas. A gente falou o tempo todo de quê aqui, gente? De proteínas, galera. A gente passou o tempo todo falando sobre as funções dessas proteínas, de membranas. Para além aí da constituição fosfolipídica, a gente viu que o que forma esse mosaico fluido é a movimentação dessas proteínas. Existem outros elementos? Existem. Existem glicídios, existe o colesterol, mas não é interessante neste momento agora. Lá na frente, em aulas mais profundas, a gente vai estudar como é que esses outros elementos vão atuar. Mas para agora, a constituição majoritária da membrana plasmática é proteína e fosfolipídio. E a proteína ela vai exercer múltiplas funções, inclusive formar os canais de passagem de inúmeras substâncias. Qualquer substância, Rayan? Não. Mas as que ela reconhecer, as que forem fáceis de passar, as que tiver reconhecimento da própria célula, como eu já falei, enfim, deu para entender? Letra C. Questão 2. No início da década de 70, 2 cientistas, Singer e Nicolson, já falamos sobre eles, esclareceram definitivamente como é a estrutura das membranas celulares, propondo o modelo denominado mosaico fluido. Neste conceito, todas as membranas presentes nas células animais e vegetais são constituídas basicamente pelos seguintes componentes. Eu passei a aula inteira falando aqui. Majoritariamente. Eu sei que tem outros componentes na membrana plasmática. Tem glicídios, existem uniões de glicídios com proteínas, que a gente chama de glicoproteínas, mas majoritariamente a membrana plasmática ela vai ter 2 componentes básicos. O fosfolipídio e a proteína. Lembra disso. É o que vai formar o mosaico fluido. Os fosfolipídios unidos, cauda com cauda, porque são hidrofóbicas. E aí a gente vai ter o movimento dessas proteínas, pessoal. Por isso, a resposta para essa questão é a letra E. Lipídios e proteínas. Lembra novamente. Singer e Nicolson, lá em 1972, descobriram que a organização molecular da membrana plasmática é basicamente fosfolipídios, uma bicamada fosfolipídica, e para completar esse modelo tem proteínas se movimentando, atravessando a membrana, na superfície, formando um verdadeiro mosaico. A gente chama de mosaico fluido. Futuramente a gente vai estudar sobre regiões mais externas que também fazem parte da membrana, como o glicocálix, como outras estruturas que vão constituir outros tipos de seres vivos, sem ser necessariamente a célula animal, A gente está estudando aqui basicamente célula animal nesse momento, mas a gente vai estudar especificamente a vegetal, a dos protozoários, a bacteriana, dos fungos. Vai ser tudo muito legal, pessoal. Letra E.
Por fim, para fecharmos esta aula, eu quero aqui deixar o meu Instagram, que é _Ryan, com y, .lucas28, para que vocês possam estar me seguindo aí, me acompanhando nas redes sociais. Eu sempre posto coisas relacionadas à biologia, facilitando aí os teus estudos, questões que você pode praticar, enquetes relacionadas aos conteúdos. E eu queria deixar aqui também minha gratidão por você acompanhar aí essa segunda aula, né? É uma aula simples, mas que a gente conseguiu detalhar um dos primeiros tópicos, né? Os próximos tópicos sobre a membrana plasmática serão os transportes, que a gente tem os transportes passivos e ativos. Aí entram a difusão simples, a difusão facilitada, a bomba de sódio e potássio. E depois os englobamentos, né? As invaginações da membrana. A gente tem endocitose, exocitose e, por fim, o glicocálix, para a gente fechar esse estudo sobre a membrana plasmática. Beijão, até a próxima aula.